Vamos estar fazendo a leitura do Evangelho de João, capítulo 15, estarei lendo do versículo 1 ao 7. E diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Eu quero me ater aqui mais no versículo 7, que diz: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Essa ministração, ela vem de encontro com a palavra rema que eu trouxe no início do ano, né? Que fala que o Senhor, Ele nos chama, né? Para estarmos permanecendo até que Ele venha. Não sei se vocês lembram dessa ministração. Que até que Ele venha, né? Essa palavra, ela venha continuar queimando, né? No nosso coração. E eu fiz aqui alguns estudos, né? Da palavra do grego, desculpa, né? O grego. E essa palavra que diz, né, do se permanecer, né, ela dá um significado na tradução do grego de estar aguardando, né? Ele vem acompanhado de um verbo. Quando se usa o verbo no grego, né, esse verbo ele é o verbo menor, e ele dá um sentido de permanecer, aguardar, continuar, é um sentido de continuidade, né? E ela traz uma preposição que a gente fala assim, é só uma letrinha, né? Mas não, para o grego, né, cada letra ela tem um significado bem importante, e por isso que quando foi traduzida a palavra, né, para o nosso idioma, ela passa por vários estudiosos, né, essa palavra, e aquela letra que mais se encaixa, né, dentro daquilo que para nós é do nosso entendimento, essa palavra que é escolhida muitas vezes para colocar aqui para nós entendermos. Então ela é utilizada também uma palavra grega ev, né, que significa lado de dentro. Então quer dizer o quê? Que o Senhor, que a gente permanece com Ele, e dentro é algo que o Senhor, Ele se enraiza em nós, né, forma uma raiz mesmo, de forma que ninguém pode te tirar da videira. Olha só, que tremendo. Não sei se vocês já viram lá o pé de videira, né? Que ele tem lá uma raiz, que a raiz ela é tão enxertada, né, nessa videira, de forma que você não consegue ali tirar ela com tanta facilidade, né? E aí, o Senhor, ele vem nesse capítulo 15 de João, trazendo uma reflexão de que Ele é a videira, né? Que Ele é a videira e nós os ramos. Quer dizer o quê? Essa videira, esses ramos, né? Ele é sustentado pela raiz dessa videira, né? E quando nós estamos enxertados nele, né? Enraizados nele, nós conseguimos permanecer nele, porque a própria raiz nos alimenta, né? Os nutrientes que tem lá na raiz que alimenta a videira e faz ela ficar bonita, né? E nós, como esses ramos, somos aqueles que produzimos esses frutos quando estamos ligados a essa videira. E essa videira, ela é o próprio Senhor, né? A palavra ainda tem aqui, né? Então, esse sentido desse verbo, ele traz também esse sentido de você ficar, de você permanecer, esperar e aguardar. Isso é o que? Continuamente, até que ele venha. Aí vem lá aquela palavra rema do início do ano, até que ele venha, né? A gente tem que
que se esforçar por permanecer na videira. E isso, essa palavra, por isso que ela vem trazendo essa conotação de ser uma coisa contínua, né? De contínua. E aí é utilizado um outro pronome, né? Aqui de primeira pessoa, né? Uma outra palavra grega que que as palavras gregas, assim, na pronúncia, né, elas são meio complicadas de pronunciar, mas ela coloca aqui eulo, né, que significa expressa de forma enfática na primeira pessoa, né, dando aí esse sentido de ser você e Deus, não tem segunda pessoa. Então é um pronome utilizado numa palavrinha grega que traz esse sentido de Deus falando com você mesmo, não é outra pessoa, é você e Deus. Você é aquela parte do ramo da videira, que é especificamente aquele ramo que Deus quer usar para dar fruto. Não é outro ramo, tipo, ali é um ramo, né, a Cida outro ramo, eu sou um ramo, né, a Érica, a Edileuza, a Paulo, todos nós somos um ramo ali enraizado naquela videira, recebendo esses nutrientes que fazem com que nós permaneçamos independente das situações. Porque quando nós fazemos a leitura do versículo 7, ele fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, quando ele fala essas palavras, se permanecerem em vós, aí é utilizado ainda uma outra palavra, que quando ele fala das minhas palavras permanecerem em vós, ele é utilizada uma palavra rema, um outro significado grego, né, que ele vem acompanhado aí da palavra rema, que traduzida, ela significa uma palavra viva. Quer dizer o quê? Que quando você ouve a palavra do Senhor, ela se torna tão viva dentro de você que ao você ouvir, o Senhor, ele te dá uma audição espiritual de tal forma que faz com que você não esqueça essa palavra e você continue permanecendo na videira, olha só. Então nós automaticamente não sabemos às vezes por que estamos permanecendo, mas porque a videira está nos alimentando, a raiz da videira está nos alimentando. E é por isso que a gente continua permanecendo. E essa palavra, essa audição espiritual que o Senhor nos dá, ela é confirmada, ela é consumada, né, que está aqui, que eu até coloquei, através dessa palavra, que é uma palavra que foi dita não de qualquer pessoa, mas do próprio Cristo, né, que foi gerado ali no nosso interior pelo Espírito Santo, que nos faz entender aquela audição espiritual, que faz você entender a voz de Deus quando Ele fala com você, de tal forma que faz você permanecer nessa videira, que faz você estar ali tão atento às palavras que Ele nos tem dito, né? Então, nós nos alimentamos o ano todo, né? A gente vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, ou é uma ministração, ou é um louvor que Deus fala conosco. Às vezes a gente está triste, está lá cabisbaixo, mas o Senhor, Ele tem ali como nos animar, né? De, às vezes, uma coisa que você acha que é pequeno aquilo, não, mas Deus, às vezes, Ele usa aquelas situações, às vezes, para te dar uma levantada ali. O Senhor está sempre usando, às vezes, né? Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem entende. A gente fala, nossa, eu estava triste e aí, de repente, veio uma pessoa ali do nada e de repente, já não estou mais triste, né? Às vezes, ela não falou nada, assim, nada que você, às vezes, de repente, alguém possa achar como importante. Mas Deus, Ele faz aquilo ficar tão vivo dentro de você que você percebe, é o Senhor. Né? Vamos pegar aqui o exemplo de Elias. O profeta Elias, né, é um homem profeta poderoso ali nos seus feitos, né, que tinha aquela palavra com autoridade fervorosa e de repente foge por causa de uma mulher, né? E aí ele se esconde dentro de uma caverna e aí ali o Senhor alimenta ele dentro daquela caverna de tal forma que ele consegue sair daquela condição de estar ali, né? Porque o Senhor alimentou ele ali. E conosco não é diferente. Mas aí é o Senhor, o próprio Deus nos ajuda a gente permanecer. E aí ele tem aqui o outro pronome que eu coloquei aqui, né? Pronome pessoal. Antes do pronome pessoal, eu escrevi aqui, né, da audição. Essa audição da palavra rema, só para você gravar, ela é uma audição espiritual que acompanha o nascimento divino da fé. Então, através também de ouvir a palavra, a gente também vai
vai sendo enxertado também nesse ramo a fé, que é a fé. Lembra lá que Paulo vai escrever, né? Ora, a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Por isso que fala, como crerão se não há quem pregue? Né? E como ouvirão se ninguém falar? Né? Por isso que essa audição espiritual, ela também vem acompanhada, né? Essa fé, ela vai vir mesmo também a partir do momento que a gente começa a ouvir, né, a palavra de Deus, e ela vai nos trazendo ali fé para a gente dar passos largos aí, por fé, não por vista, porque se fosse por vista, né, igual a gente estava falando da nossa irmã, né, que vai casar e precisa dos preparativos, se fosse por vista, não casa, né, não vai dar certo nada, né, mas aí a gente vê por fé, ora, e Deus faz mover ali as situações que vão conduzir todas as coisas e colocá-las no seu devido lugar. Então é isso que é a palavra rema dela, trazer essa vida, né, naquilo que foi verbalizado. E aí entra aqui a palavra menor novamente. Então essa palavra permanecer, não sei se vocês viram aqui, eu li até o versículo 8 e várias vezes foi citado a palavra permanecer, né? Porque essa palavra permanecer, novamente, ela traz aqui o verbo teló, né? Que é o verbo que, olha só, eu quero, desejo, estou disposto a agir, né? Que é usada pelo verbo teló, quando fala teló, porque é o próprio Deus, né? Ele mesmo está disposto a agir em teu favor, olha só. Então, além de você permanecer, aí por isso que aqui, né, foi traduzido, os estudiosos acharam melhor para o nosso idioma, traduzir dessa forma. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só. É claro que tem coisas que você vai falar assim, nossa Senhor, mas eu pedi isso e não foi feito como eu queria, né? Mas, claro, porque se já pensou se todo... Nossa, aí eu fico hoje pensando, né? Se tudo que eu pedi eu fosse receber, muitas coisas iam me fazer mal, muitas coisas eu ia me perder ali, não era para mim. E aí, então, Deus, ele se agrada em dar, assim, aquilo que ele, quanto Deus, vê que, não, aquilo ali vai ser do agrado da Paula, eu vou dar para ela, né? Ele é do agrado do Senhor e nos dispensar isso para alegrar o nosso coração. Então, por isso que aí tem lá o provérbio, né? As bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dor. Então, se está tendo dor, então não é bênção. Né? Aí está tendo sofrimento, será que Deus está nesse negócio? Né? Aí também é claro que a gente não pode colocar todo sofrimento como Deus não está, porque o Senhor também, ele muitas vezes, né, no momento ali tem as levantes, né, tem as tribulações para não acontecer, né? E aí a gente tem que sempre buscar essa direção. Senhor, tu estás nesse negócio, Deus, ele vai trazer sempre a paz no nosso coração. E aí você vai deitar em paz e vai repousar, porque o Senhor, ele confirma ali, testifica que ele está no negócio, né? E aqui, né, essa palavra de teló também, né, até escrevi aqui, né, usada para o Senhor, né, estendendo sua melhor oferta ao crente, né, que além de ser a fé, né, persuadir, né, ele persuade nós nessa fé, e ela vem e fazendo com que ela se torne aí acontecer, né, porque vai, né, te alegrar. Eu vou fazer, tem muitas coisas, se eu for olhar, Deus me deu, sim, me deu aquilo. Vamos supor, eu estava até fazendo uma reflexão, nossa, quantas pessoas, desde quando o Senhor me chamou, né, me resgatou, quantas pessoas já desceram as águas, né, meu Paulo? Quantas pessoas já desceram as águas? Esse dia eu estava fazendo lá uma reflexão nas fotos, né, das coisas que já passaram, né, quantas bênçãos nós já recebemos, né? Só que não parou por aí, o Senhor, ele quer ainda fazer mais, né? E a gente tem que permanecer. Aí agora eu vou aqui pro versículo de capítulo, mesmo Evangelho de João, mas o versículo do capítulo 21, versículo 22, só para a gente fechar aqui, capítulo 21, versículo 22. E aí aqui ele vai falar a mesma palavra, né, exonai, que é o verbo de vir, né, do imperativo, que o Senhor chamando para seguir mesmo. Esse verbo, ele foi utilizado aqui em João, Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 22 e 23, quando ele fala com Pedro. Ele fala aqui, ó,
Vamos ler o 20, só para a gente entender aqui o contexto. Ó. Ele fala assim, ó, então Pedro, 21, do 20 ao 23, tá? Então Pedro, voltando-se, viu que também ia, ó, o seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quem é este? Né? Tá perguntando de João aqui. E aí Jesus respondeu: ó, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente aqui, né, entre os irmãos, o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não se dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? E é uma pergunta que eu faço agora para nós, né? Às vezes a gente está às vezes preocupado, né? Senhor, e fulano de tal, Senhor, e ciclano, né? Não veio. E aí o Senhor falou: quanto a ti, segue-me. É isso que o Senhor quer de nós. Quanto a ti, segue-me, que te importa, porque tudo está no controle das mãos dele. E muitas coisas não adianta a gente andar ansioso, né? Senhor, o que vai ser da minha família que não tá? Quanto a ti, segue-me. Senhor, o que vai ser de fulano de tal que tá longe dos teus caminhos? Segue-me, né? O Senhor nos traz isso, permanece na videira, continua seguindo ele, que o mais ele fará. Aí é que a gente leu aqui no Salmo 40, na entrada, né? Esperei confiadamente no Senhor e ele se inclinou para mim quando clamei do socorro. Então Deus, ele sempre está com os ouvidos dele atentos ali para nos livrar e para colocar o nosso pé sobre uma terra firme, né? E um cântico novo no nosso lábio. Então, e até que ele venha, né? Como diz aqui, até que ele venha, que possamos aí estar despertos, né? Atentos a que o Espírito Santo tem dito às igrejas, né? Vem as tribulações, a gente se entristece quando um familiar não está, né? Às vezes ali na mesma vibe que nós, mas o Senhor, ele tem muito ainda para fazer, né? Acalma-te e segue, né? Continua seguindo aí, continua na videira, que o Senhor, ele tá nos limpando aí a cada dia por sua palavra, para que a gente aí produza mais fruto ainda. E isso é bênção do Senhor, porque essa última passagem de João, ele coloca aqui, ó, para seguir, né, aquele que precede, que é acompanho. Ela tem até uma tradução do grego também, que ela dá esse significado de acompanho, né? E continue seguindo ele aí até que ele venha. Amém?